perdão. Um dia eu resolvi ir pessoalmente até a casa de minha antiga esposa, a madre. Quando cheguei não vi movimento algum e estranhei. A casa que antes era um centro da linha branca estava abandonada. O que teria havido? Estava triste sim pela ausência da madre. Um Exu também sente tristeza. A falta de movimento de pessoas e almas, ali tornava aquela casa triste também. Pena que eu não tive coragem de lhe contar toda a verdade enquanto podia. Não haverei mais, deve ter se elevado muito, eu pensava alto. O que não teve coragem de me falar, guardião da meia-noite? Eu me assustei. Era a madre. Eu falava para mim mesmo, madre. O que aconteceu com seu templo? Meu pai terminou sua missão na Terra e os que ficaram responsáveis pelo grupo mudaram-se para outro local. Saberia disto se pudesse ter vindo aqui antes. Sinto saber disto, mas folgo em ver que conseguiu vencer mais uma luta, madre. Vim aqui para ver se havia alguma alma em busca da luz do saber divino e quando o vi, aproximei-me e ouvi seus pensamentos. O que o atormenta tanto, guardião? Ainda posso ouvi-lo, caso queira dizer-me algo. Tomei coragem. Afinal, eu era ou não um guardião? Eu sou um canalha, madre. Por que se julga assim? Acaso age como tal? Isto eu não sei dizer, mas agi assim há muito tempo com a senhora. Eu não me lembro de ter tido tal desprazer. Pois eu sou o barão que a fez sofrer tanto no passado. Você é o barão? Sim. O cavaleiro não lhe falou quem era eu? Não. Ele sempre dizia que você estava bem, quando eu pedia notícias suas. Muito nobre da parte dele. Sinto pelo seu estado atual, barão. Não sofra por minha causa, pois não mereço compaixão alguma. Por que diz isto? Todos somos merecedores de compaixão. Não alguém como eu. E ainda mais, sendo você a vítima e eu o réu. Até hoje sinto vergonha pelo que. Nós sofremos só um pouco e você sofreu demais. Acho que não devia se condenar tanto. Eu poderia viver toda a eternidade nas trevas e ainda assim acharei que é pequeno o castigo que recebi pelo mal que causei a você e a tantos outros. Pois eu não guardo mágoas do que houve. Afinal eu pude me realizar como freira e meu pai já o perdoou há muito tempo. Eu quero agradecer por ter usado tão bem a minha fortuna. Este é um ponto a meu favor. Saí da terra e desci ao inferno, mas você soube transformar toda ela em paz aos menos favorecidos. Achei que você gostaria de saber disto. Soube há pouco tempo e foi isto que me deu coragem de vir aqui hoje. Espero que me perdoe por não ter sido a esposa que esperava que eu fosse. Você foi a melhor esposa que eu poderia ter merecido. Eu é que não me portei como marido nem como homem. Só quero que saiba que eu a amei muito, ainda que ao meu modo. Fico feliz em ouvir isto. Eu também o amei e depois que passou a mágoa pela sua desconfiança, senti sua ausência. Foi por isso que eu ingressei numa ordem religiosa. Quero que saiba que eu nunca fui tocada por outro depois de você. Eu sei disto. Não estou aqui para acusá-la de nada, mas assim para pedir-lhe perdão. Perdão por tê-la tirado de sua família, por não ter sido um marido à altura e por tê-la julgado tão mal. Se não fosse por mim, você teria sido uma mulher feliz. Eu não tenho por que perdoá-lo, barão. Quem sabe qual teria sido o meu destino, se você não tivesse surgido em minha vida? Também tenho que lhe pedir perdão por ter travado sua ascensão devido a uma falha em meu corpo físico. Se não fosse por isso, sua história seria outra. Eu fui culpada por sua queda. Não vim aqui para perdoá-la, madre, mas sim para ser perdoado. Perdoe-me, por favor, só assim terei um pouco de paz. Se isto vai aliviá-lo, eu o perdoo com toda a minha sinceridade. Mas peço também seu perdão, pois assim eu terei um pouco de paz, sem julgar-me culpada por sua queda. Eu não sou ninguém para perdoá-la. Sou um ser das trevas e não posso dar nada a um ser da luz. Eu soluçava quando disse isto. Pois eu lhe peço, se um dia me amou de verdade, então perdoe-me. Ela estava chorando também. Só farei isto se parar de chorar, madre. Não estou preparado para o pranto. Ela olhou para mim e disse: Então, por que está chorando? Eu não choro, pois, um esqueleto não pode verter lágrimas. São apenas soluços engasgados por séculos que saem de mim. Pois eu vejo isto como choro. Perdoe-me por ter tirado até isto de você. Eu a perdoo se isto a deixa menos triste, mas saiba que fui eu mesmo quem tirou isto de mim. Penso que agora vamos ter um pouco de paz, não, barão? Sim, madre, agora vamos ter paz. Peço sua licença para ir-me embora. Caso algum dia venha a precisar de minha ajuda, ordene e a servirei com prazer. Você também, barão, caso precise do meu auxílio é só me chamar e o atenderei no que puder. Obrigado, madre. Até à vista. Envolvi-me com minha capa e saí andando da casa.
Não tinha pressa alguma em voltar ao meu ponto de força. Quando saía da casa ainda olhei para trás. Vi lágrimas em seus olhos. Ela era por demais elevada, por isto julgava-se culpada pela minha queda. Que pena! Eu consegui o seu perdão, mas não tirei a dor e a mágoa do seu peito. Já estava distante quando tornei a olhar para trás. Ela estava na calçada olhando para mim. Resolvi acabar com a dor, tanto dela quanto minha, e me volatilizei no espaço. Capítulo 13. A opção. Afundei na terra e fui ao mais profundo abismo que conhecia. Quando lá cheguei, um urro de dor e mágoa ecoou do interior do meu esqueleto. Era meu remorso que eu colocava para fora. Amaldiçoei a mim com todas as pragas que conhecia, xinguei-me com todos os nomes chulos do meu vocabulário. Eu me sentia o mais vil dos vermes do mundo, não por mim, mas por vê-la chorar após mais de 200 anos que eu a magoara. Então gritei: eu sou o mais vil ser das trevas. O inferno é pouco como castigo para um ser como eu. O soluço tomou conta do meu ser. Uma voz profunda me interrompeu. Por que se julga tão mal, meu filho? Eu levantei a cabeça e vi um ente da luz. O que você está fazendo neste abismo, ser da luz? Eu ouço o lamento daqueles que vêm aqui chorar suas dores, filho. Eu posso compreendê-lo. Ninguém pode me compreender, ser da luz. Ainda digo que posso compreendê-lo, pois esta é a minha função neste abismo. Como pode entender ou explicar isto? Não é justo que alguém como eu possa despertar compaixão de alguém como ela. Não, você não pode compreender isto, ser da luz. Pois eu lhe digo, que realmente infeliz é o ser tanto da luz como das trevas, que não tem ninguém que se lembre, chore ou sofra por ele. Quando isto acontecer, tudo estará acabado, filho. Não teríamos mais razão para existir e a corrente que nos une uns aos outros e todos ao Divino Criador, se partiria. Isto não pode acontecer, filho. Não é permitido pelo Criador, ninguém se desliga do seu rebanho. Quem está nas trevas sempre tem alguém na luz que se julga culpado por sua queda e tudo faz para elevá-lo. Quem está na luz tem sempre alguém nas trevas por quem sofre por tê-lo perdido um dia. É a mãe que chora o filho, ou o filho que chora o pai, ou o irmão que chora a irmã, ou a esposa que chora o marido. A disposição da teia não importa, o que importa é que a teia não deixe nenhuma ponta solta. Que outros chorem pelo que perderam, eu não me incomodo, ser da luz. Eu sofro porque outros choram por mim sem que eu mereça. Como sabe se merece ou não? Está se julgando muito mal, filho. É o meu modo de encarar minha tragédia, ser da luz. Não sinto pena de mim, mas daqueles que sofrem pelos meus erros. Qual é o seu símbolo, filho? O das 3 cruzes, ser da luz. Por quê? O que representa ele para você, filho? É o Calvário, ser da luz. Pois eu digo que alguém muito acima de tudo o que você possa imaginar, está ouvindo o seu lamento, ainda que tenha vindo ao mais profundo dos abismos para se lamentar. Ele sabe de sua dor e ainda assim não tapa os ouvidos ou fecha os olhos para você, pois sabe que você também é parte quingentésimo ele. É uma parte ferida e é por isto que ele também chora por você. Não é só ela que lamenta sua queda, mas assim como ela espera um dia vê-lo na luz, ele espera que você use da sua dor e do seu remorso para não esquecer a sua origem. Este é o meio que ele usa para tornar o mais iluminado anjo ou o mais terrível demônio dependente dele. Todos somos dependentes dele. É por isto que o seu símbolo tem 3 cruzes e não só uma. Nada sobrevive sozinho no universo. O seu símbolo lhe diz isto. A mais alta das cruzes está no centro, mas tanto a da direita como a da esquerda estão na mesma altura e na mesma inclinação em relação a ela. A inclinação é para que as 3 se toquem no pé, filho. Mas ainda assim, eu sou um vil ser das trevas. O que torna uma árvore forte, filho? Sua raiz. E o que leva da terra, o alimento à árvore? Ainda é sua raiz, ser da luz. E o que é que capta os nutrientes da terra para que ela fique florida? A raiz, ser da luz. E o que é que sustenta a mesma árvore para que ela dê muitos frutos? Continua sendo a raiz, ser da luz. O que aconteceria se arrancássemos a árvore do solo? Ela secaria. Se quiser, eu posso tirá-lo das trevas e elevá-lo até ela neste instante, filho. Como pode fazer isto, ser da luz? Olhe o meu símbolo, filho. E ele abriu sua veste na altura do peito, as 3 cruzes estavam lá. Eram douradas e ele era só luz por baixo da veste. Acha que pode fazer isto, ser da luz? Sim, pois eu vim até aqui porque ele me mandou. Ele ouviu seu lamento e quer que não sofra mais. Ele o enviou? Falei espantado. Se assim fizer, ficará feliz? Não sei, ser da luz. Tem medo de que a árvore seque e não dê mais frutos? Talvez seja isto, não sei.
Ou será que é porque terá que abandonar sua princesa? Creio que é isto, mas não tenho certeza. O que poderia oferecer a ela? Começaria a sofrer por tê-la abandonado, não é isto? Sim, ser da luz. Ela choraria por não poder me acompanhar e eu gosto dela. Também. Então vamos tentar de outra forma, já que esta não é perfeita. Que tal se eu cortar a árvore? Quer dizer que apagaria Beatriz da minha mente e eu da dela? Sim, eu posso fazer isto em um instante ou dúvida disto, filho? Não duvido do seu poder, ser da luz, mas a árvore secaria do ponto que foi cortada para cima. Só a parte de baixo viveria, o que quer dizer que Beatriz morreria como um ser da luz? Sim, pois ficaria sem você para enviar-lhe o alimento que a torna forte para que dê bons frutos e alimente a muitos. Seria uma grande perda, não? Faria mais mal a ela sendo esquecido do que lembrado. Enquanto ela souber que está aqui embaixo, irá lutar pelos que caíram. Quando isso não acontecer mais, ela não lutará com tanta tenacidade e não dará mais frutos. Mas a árvore brotaria novamente, não? Há árvores que não brotam mais porque são cortadas rentes ao solo. Suas raízes logo apodrecem, pois deixam de ter para onde enviar a seiva que coletam. Mas há as que brotam, ser da luz. Sim, é verdade. Mas muitas têm seus brotos todos retorcidos ou tortos, isto quando não crescem rentes ao solo e não dão fruto algum. Escolha a sua árvore, filho. Aquela que escolher será a sua árvore. Eu não quero ir para junto de Beatriz, pois amo a princesa. Portanto, não quero que arranque a árvore. Por outro lado, não quero que corte a árvore, pois eu vi quantos frutos Beatriz deu naquela ordem e depois em espírito, foram milhares e milhares. Seria egoísmo meu tirar-lhe a força que a fez lutar tanto pelos semelhantes. Está me propondo uma terceira alternativa, mas só tenho duas a lhe oferecer. Posso recusar sua oferta, ser da luz? É um direito seu, filho. Mas pense bem antes de fazer sua escolha. Eu vim para consolá-lo, não para confundi-lo. Você já me consolou, ser da luz. Eu gostaria que a árvore ficasse como está. Se foi ele que o enviou para me consolar, deve ter enviado alguém para enxugar o pranto dela também. E se ele o enviou a mim é porque não sou tão desprezível assim. Estou consolado, ser da luz. Gostaria apenas de ter certeza de que ela também foi consolada e que é verdade tudo o que me disse sobre o seu poder. Então, olhe com atenção para o que você vai ver agora e depois volte ao seu trabalho na crosta, pois é isto que ele espera de você, filho. Eu olhei para o seu peito e as 3 cruzes foram crescendo até se tornarem enormes. Na do centro, formou-se um clarão cristalino e eu vi Beatriz diante de 3 cruzes iguais àquelas que eu vi. Ela olhava para a do meio. Tenho certeza de que ela olhava para mim. Quem é você, ser da luz? Gritei eu. Eu sou o símbolo vivo, filho. Honre-o nas trevas que ela o honrará na luz. Obrigado, Consolador. Diga a ele que eu honrarei o meu símbolo nas trevas sem reclamar. Ele pede que, ainda que esteja na pior das trevas, não o renegue ou o esqueça novamente, filho. Eu não o reneguei, nem o esquecerei, ser da luz. Novamente obrigado. De nada, filho. Adeus. Adeus, símbolo vivo. E ele desapareceu, mas o símbolo ficou ali. Nunca mais foi apagado. Pode acreditar nisso, amigo Taluya. Ele ainda está lá até hoje e eu vou de vez em quando até ele para ver se o ser da luz volta a falar comigo. Eu falo com o símbolo, ele nada me responde, mas eu sei que me ouve e isto é o suficiente para mim. Quanto ao resto, eu tiro de letra, pois sou chamado de professor da meia-noite por minha falange. Eu me levantei e, limpando minha capa negra do limbo, ascendi até a crosta. Estava de volta ao campo de batalha, curado do remorso do passado. Não tenho certeza, amigo, mas acho que o caboclo a quem eu servia sabia do meu encontro com o Consolador, pois eu notei naqueles dias um ar de alegria nele. Mas como ele nada falava, eu calei-me até hoje sobre aquele encontro. Neste tempo, eu perguntei ao caboclo como estava seu filho e soube que estava numa câmara de recuperação. Pedi para que me levasse até lá, mas ele se negou. Lá entravam apenas os mestres da luz que cuidavam dele. Calei-me, pois não queria lembrá-lo de sua dor. Nunca mais perguntei sobre o estado do filho, somente trabalhava, trabalhava e trabalhava. Capítulo 14 A Grande Vitória. Era o ano de 1983 e fui convidado para um encontro com o guardião dos 7 portais das trevas. Fui imediatamente ao seu encontro. Quando cheguei, ele me saudou com um gesto característico. Salve, guardião da meia-noite. Eu não esqueci de sua oferta da ajuda, estou precisando dela. Do que se trata, guardião? Fui designado pela lei para proteger um encarnado e não posso falhar. Por isto quero sua ajuda na proteção dele. Eu o protegerei como se fosse minha responsabilidade. Eu agradeço.
Não me esquecerei disto, companheiro. Para o guardião dos 7 portais das trevas chamar alguém de companheiro, deveria querer dizer que ele tinha um bom conceito deste alguém. Isto me deixou feliz. Mas não será fácil. Não me preocupo com dificuldades. Poderá perder o seu pescoço na defesa dele. Não me preocupo com isto. Poderá ser destituído de seu posto de guardião da meia-noite, se houver alguma falha. Serei vigilante. Terá que ser discreto, apesar de ser o maior em sua linha. Anular-me-ei por completo. Não admitirei traição, pois quem me trai eu o degolo. Eu odeio os traidores e o Senhor sabe disto. Terá que combater a outro guardião do ponto de força da 7ª linha. Eu me arrisco e pagarei o preço do desafio. Apenas não infringirei a lei. Nem eu lhe pedirei isto. Então conte comigo, grande guardião. Nisto eu ouvi uma grande ovação por parte de muitos guardiões de pontos de força. O que é isto, grande guardião? São aqueles que aceitaram minhas condições para tal empreitada. São os mais poderosos que há no serviço da lei de Umbanda. Estão faltando uns poucos que não farão parte da luta. Quem é o protegido? Ninguém além de um protegido meu. E quando eu protejo alguém, a proteção é total. Além deles, eu enviarei meus melhores escravos, quando assim se fizer necessário. E eu vi se levantarem os mais terríveis carrascos da lei. Aquele salão se parecia com a Assembleia. Havia em seu interior apenas guardiões da lei de Umbanda nas trevas. Todos tão poderosos como eu e muito temidos por sua combatividade no serviço da lei. O guardião levantou-se do seu trono e volatizou-se. Nós o seguimos. Quando chegamos ao lugar onde estava o protegido, fiquei decepcionado. Não era um milionário ou um governante. Enfim, era apenas um ser comum como bilhões de outros seres. À sua esquerda estavam os 7 portas, o tranca-tudo e outro para protegê-lo. O outro não quer que eu o cite. Acato o seu desejo de continuar incógnito. Havia também 2 pretos velhos que já conhecia há muito tempo e mais 3 caboclos muito conhecidos. Um do mar, outro da mata e o terceiro da montanha. O guardião dos 7 portais apresentou todos aos seres da luz e falou: tudo o que for feito nas linhas deles, será amortecido. Se precisarem de ajuda, eles ajudarão. O velho negro respondeu: nós lhe agradecemos, Exu Guardião. Quando precisarmos, nós exigiremos o cumprimento do prometido por você. Dali cada um voltou a seu ponto de força. O tempo ia passando e eu, assim como os outros, passávamos de vez em quando para ver como ia o protegido do guardião. Aparentemente tudo ia bem, pois os choques eram comuns para aqueles que combatiam as trevas. Um dia, eu fui desligado de todas as outras funções e mandado dar guarda diuturnamente ao protegido do guardião. Eu estava acostumado à liberdade e foi horrível ter sido obrigado a ficar ali, preso. Mas quem ordenara fora o próprio Senhor dos Mortos, o Senhor Abaluaê, e quem era eu para não cumprir uma ordem direta dele? Junto comigo vieram outros 7 segundos Omolu com suas respectivas forças, todos enviados pelo guardião do ponto de força das trevas do Campo Santo ou cemitério. Pelo menos tinha com quem conversar nas horas de folga. Foi neste tempo que eu reencontrei a rainha do ponto de força das trevas no mar. Ela era calada e não ligava para nós. Eu estava cansado da rotina e achava o médium um idiota bem-intencionado. Só o chamava de idiota azarado. Um dia, ela aproximou-se de mim e fulminou-me com os olhos. Escute aqui, esqueleto imundo, se o chamar mais uma vez de idiota eu parto todos os seus ossos e os dissolvo no mar. Ele não é, por acaso, um idiota? Não vou ficar mais tempo aqui. Ela levantou o seu cetro e eu fui jogado no chão. Estava sendo triturado. Minha força era nula perto da sua força. O velho negro interveio rapidamente e me salvou do aborrecimento. O poder dela igualava-se ao do grande guardião do cemitério, o poderoso Omolu. Eu é que não sabia de nada. Havia me esquecido que ela era guardiã do ponto de força das trevas do mar. No mesmo instante, eu descobri tudo. Nós estávamos guardando o cavaleiro da estrela da guia que havia sentido no espírito o poder do príncipe das trevas. Levantei-me e falei: desculpe-me, rainha, não sabia que era o. Fui interrompido pela voz do velho negro. Não fale, guardião. Eu só queria. Não fale, é uma ordem. Eu não pensava que. Não pense também. Se não pensava quando podia pensar, agora está proibido de pensar. Não pense e não fale. O ar ouve tudo e será muito ruim se o seu pensamento for ouvido. Não pensarei, chefe, nem falarei mais nada. Só peço desculpas pelas minhas palavras, rainha. Espero que aceite. Eu aceito, guardião. Mas fica em aviso, se houver traição, o culpado pagará com a própria existência. Não mais o chamei de idiota azarado. Vigiava meus pensamentos ao extremo.
Além do mais, eu também me escoltei com os mais leais e poderosos auxiliares. Toda cautela era pouca. Aprendi a dormir com um olho aberto, como havia dito, há muito tempo o grande guardião. As encrencas começaram a acontecer algum tempo depois, os choques vinham de todos os lados. O idiota começou a crescer rapidamente. Foi sendo despertado pelos caboclos e pelo velho negro. Nós à esquerda, não pensávamos e nem falávamos. Quando chegou a hora certa, entramos no campo da magia pura. Os elementos foram conquistados. Os reinos elementares conheciam o antigo mago e respondiam com todos os seus poderes. Os inimigos começaram a cair, um a um. Legiões inteiras de seres das trevas desapareciam do mundo subterrâneo para sempre. As 6 obrigações haviam se completado, faltava apenas a 7ª, que era a mais difícil de todas. Era o chamado do ancestral místico à sua emanação. O idiota já não era um idiota, mas um poderoso mago que começava a ser despertado pelos mestres do saber da luz divina. Eu assistia a tudo calado, mas sabia que o confronto final iria acontecer. Os mestres do Grande Oriente começavam a chegar. A vigilância da luz era implacável. Não lhe davam um dia sequer de descanso, mas ele de nada desconfiava e até se revoltava com o excesso de deveres. Ofendeu-nos várias vezes com sua revolta, mas o cavaleiro puxava o bridão e o cavalo se tornava dócil. Estava indeciso quanto à 7ª obrigação, seria o fim do livre-arbítrio. Os magos apertavam as cravelhas, ele tinha que decidir-se. Por fim, tomou a decisão, o ancestral místico assumia a sua luta e defesa. Todas as forças estavam à disposição, era só ir lá e levantá-las. Nova indecisão, pois a primeira implicava em unir os 2 extremos, o da luz e o das trevas. Somente assim poderia lutar de igual para igual com o príncipe das trevas. Ele não sabia que a luta já havia começado e outra que estava lutando. De um lado estava o Grande Oriente, do outro o príncipe das trevas querendo levar novamente o cavaleiro da estrela da guia. Nós à esquerda nos tornamos cruéis, todos que ultrapassavam certa distância eram destruídos. O grande rei capitulou quando viu que ia cair também e aceitou o armistício, já havia perdido os seus melhores auxiliares. Lúcifer ainda insistia na luta, mas também sofria golpes profundos. O príncipe das trevas estava desesperado. Desferia golpes formidáveis e ainda assim o cavaleiro cavalgava. Os cristais foram abertos ao mago, o tempo também, e a luta se equilibrou um pouco. O príncipe recuou suas hostes e o cavaleiro pôde respirar um pouco. Quando o Grande Oriente soube dos planos do príncipe, preparou-se para a nova investida. Mas desta vez seria pior. Alguns, tanto da luz como das trevas, foram afastados pois corriam perigo. Outros vieram pela direita e a esquerda foi assumida pelo próprio guardião dos 7 portais das trevas. Eu perguntei-lhe o porquê de se expor. Eu corro o risco, companheiro. Se ele cair, não resistirá à nova prova diante do príncipe das trevas e se perderá para todo sempre. Mas você corre o risco de cair junto com ele. Se ele cair, vou junto na queda. Não me interessa ficar nos 7 portais das trevas se a minha parte na luz não existe. Eu não entendi. Nem eu vou lhe explicar o que significa. A rainha também se pronunciou. Eu caio junto se o meu cavaleiro cair. Também não quero ficar só no meu ponto de força. Até o gênio do oráculo se manifestou. Eu vejo a vitória se souberem lutar. Eu os ajudarei, pois ele é o guardião do meu ponto de força. Eu nunca abandono um dos meus. O seu ancestral místico o conduziu por este caminho, mas não quer perdê-lo para as trevas. Eu assumirei a sua mente e o guiarei à vitória. Mas sua vitória tirará uma guardiã de um dos pontos de força. Eu sou o gênio do oráculo, ou já se esqueceram disto? Eu vejo o passado, o presente e o futuro. De tudo eu já sabia. Já tenho uma outra guardiã que assumirá o meu ponto de força no mar. Um plano foi traçado, pois logo o combate final começaria. Só o mago não sabia de nada e isto complicava um pouco as coisas. Logo o choque terrível começou. O ancestral místico envolveu por inteiro o mago e o conduziu duramente. Era o cavalo sendo puxado pelo freio envolvido pelo ancestral místico que fazia tudo o que era preciso. O grande rei pediu paz e ofereceu ajuda. Era o ancestral místico enviando forças ao mago. Um a um, os recalcitrantes foram sendo dobrados pelo Grande Oriente. O mago buscou aos guardiões dos mistérios tanto da luz como das trevas. Nenhum negou ajuda. Ele não sabia de nada, mas eles o reconheciam na carne como um dos seus melhores servidores. E o choque começou. Cada um conhecia agora o outro lado e quais eram os amigos e inimigos. A cada derrota de um servidor do Príncipe das Trevas, milhares de almas eram libertadas e acolhidas pelos Mestres da Luz. O porta-estandarte já não vencia marcar o nome dos libertos das trevas pelo Mago Cego. Escreveram-se tantos livros com aqueles nomes que o Grande Oriente tem uma estante somente para eles.
O mago assumiu seu nome de Cavaleiro da Estrela da Guia. Até este dia, os servos do príncipe somente o vigiavam. Nem isto passou despercebido. Quando a luta estava no auge, o mago perdeu o seu templo. Houve deserções, à esquerda e à direita. Muitos achavam que ele iria perder a luta e saíram em disparada. O mago ficou só em sua luta. O Grande Oriente lhe deu poderes maiores ainda e a guerra recomeçou. Os terríveis Cavaleiros das Trevas foram colocados à disposição do mago degolaram falanges inteiras de servos de príncipe. Após um breve período o mago reabriu o templo. O príncipe levantou o que havia de pior nas trevas e lançou contra o templo. O mago foi obrigado a fechá-lo novamente. O príncipe sabia como atacar, mas já estava se expondo demais. Estava sendo atraído para uma cilada e não sabia. Este tinha sido o plano. O mago se recolheria para a defesa. O príncipe pensaria que havia ganho e sairia em campo para buscar a alma do cavaleiro. Falhou com sua estratégia pois foi enganado pela vitória aparente. Finalmente, houve o confronto entre o cavaleiro e o príncipe das trevas. O príncipe das trevas foi subjugado pelo ancestral místico e recebeu a marca do símbolo do cavaleiro, a estrela e as três cruzes. Foi obrigado a se retirar da luta e a esquecer para sempre o cavaleiro. Eu e os que participaram da luta toda sem arredar os pés, temos o sabor da vitória de todos. Afinal, um dia o cavaleiro desceu até nós e nos encaminhou para servirmos a lei de Umbanda e não o deixaríamos sozinho na hora que mais precisava. Todos nós ganhamos estrelas em nossos símbolos. Foi um presente do ancestral místico do cavaleiro aos que não se acovardaram. Esta estrela nos tornou mais poderosos e aqueles que fugiram na pior hora da luta, estão até hoje com a sensação de derrotados. Isto nós podemos ver nos seus olhos. É uma pena que tenham ficado com medo de cair pois perderam a oportunidade de subirem um pouco. Nós, os da esquerda voltamos à paz. Ainda comentei com os outros que foram mais ativos na luta. Quem disse que nunca acontecia nada, tanto na luz como nas trevas? Fui eu, disse o guardião dos caminhos. O que me diz de tudo o que houve? Apenas um pequeno alvoroço. Ainda diz que foi somente um pequeno alvoroço quando nossos pescoços estavam sob uma guilhotina? Sim, isto só serviu para que afiássemos nossas armas, cortássemos alguns canalhas e mostrássemos quem somos realmente. Hoje eles sabem que nas trevas não há amor, mas ódio. Não há humildade, mas soberba, não há compaixão, mas somente vingança pura. Quem quiser amor, humildade e compaixão, que vá viver na luz. Aqui impera a lei dos mais fortes e mais espertos. Não é a própria lei quem diz que quem deve paga e quem merece recebe? Sim, a lei diz isto mesmo. Então vamos esperar que a lei nos diga quando mereceremos outro combate desses. Isto aqui já está monótono de novo pois nada muda nas trevas. Espero que seja daqui a 7.000 anos, seu filho de uma rameira. Ele nada disse e caiu na gargalhada. Mas por que você me contou tudo isto, companheiro da meia-noite? E por que estava feliz quando chegou? É que fui convidado a mudar de lado há algum tempo. Tentei me adaptar à luz, mas não deu certo. Cheguei à conclusão de que nada muda mesmo. Assim como nas trevas existem aqueles que querem subir e aqueles que querem descer, na luz também eles existem. E o que tem isto de mais? Apenas que, na luz temos que tentar impedir os que querem descer e ajudar aos que querem subir. Isto é certo, mas ainda não entendi o que você está tentando dizer. O que eu estou dizendo é que se na luz existem tantos que querem descer, eu volto para as trevas para ajudá-los na sua chegada. Vai tentar mostrar que estão errados? Sim. Mas como, se não terá luz para iluminá-los? Posso não ter luz para mostrar-lhes que estão errados, mas tenho um chicote novo, uma espada nova com uma estrela no cabo, uma grande capa negra para ocultar o meu esqueleto e um enorme tridente pontudo para lembrá-los que nas trevas não há perdão, só castigo. Ele saiu gargalhando alto. Eu fiquei a meditar em sua história. Fim. Taluiane, como é conhecido entre seus irmãos da luz, significa filho que caminha sob a luz da justiça divina.